Hoje eu quero trazer à tona um assunto que muitos homens simplesmente não percebem e quando percebem já estão emocionalmente envolvidos demais para recuar. Então vamos direto ao ponto. Existem certos comentários que algumas mulheres fazem que deveriam funcionar como sirenes de alerta na sua cabeça. Só que infelizmente muitos caras ignoram isso, achando que com o tempo vão conseguir mudar a visão dela. Conquistar pelo menos pelo esforço, ou pior ainda, provando valor a quem não merece. Mas deixa eu te falar uma verdade dura. Tem coisas que uma mulher fala que revelam muito mais do que parece. Revelam como ela enxerga o mundo, quais são as expectativas dela e principalmente como ela te vê, se é como homem digno de respeito ou só como alguém que ela pode usar a qualquer momento. É fundamental entender que mulheres se comunicam de forma diferente dos homens. Enquanto a maioria dos homens fala de forma direta, muitas mulheres revelam suas verdadeiras intenções por meio de palavras sutis, pequenas atitudes e até expectativas não ditas. Se você não aprende a ler esses sinais, vai acabar preso em relacionamentos que te sugam, te manipulam e até deixam você emocionalmente destruído. É por isso que o que vamos falar hoje é tão importante. Existem frases que, quando saem da boca de uma mulher, deveriam ser motivo suficiente para você levantar, virar as costas e ir embora sem pensar duas vezes. Não é exagero, essas palavras mostram uma mentalidade que, se você insistir, só vai te levar por um caminho, que é o caminho da frustração, desgaste emocional e arrependimento. E que fique claro, isso aqui não é sobre odiar a mulher, tá? É sobre proteger você mesmo. É sobre resgatar o respeito próprio que muitos homens perderam tentando agradar quem nunca teve a menor intenção de respeitá-los. Tem homem que jogou anos fora tentando fazer uma mulher feliz, enquanto perdia os seus próprios sonhos, sua autoestima e até a sua identidade. Isso é lamentável, é frustrante. Tudo porque ignorou sinais claros desde o começo. Mas chega disso, hoje eu vou abrir os seus olhos e te mostrar 5 frases que, quando ditas por uma mulher, devem servir como um ponto final. Algumas dessas falas vão te surpreender, talvez até vão contra o que você aprendeu a vida toda, mas todas elas são sinais vermelhos que você simplesmente não pode mais ignorar. Se você está cansado de se doar para quem não te valoriza e quer aprender a identificar esses sinais antes que seja tarde demais, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te revelar aqui pode poupar meses ou até anos de frustração. E antes da gente mergulhar nesses 5 pontos, presta bastante atenção. Eu criei um guia completo chamado Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. É um material direto ao ponto que vai te ensinar passo a passo de como desenvolver autoconfiança, atratividade e criar conexões reais com mulheres de valor. Sabe qual é o melhor? O link para garantir o seu e-book, o seu guia, está no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. E, além disso, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos e fazer parte de uma comunidade de homens que estão crescendo juntos, se torne membro do nosso canal. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo, ok? Agora sim, vamos para o primeiro sinal de alerta. Número 1, eu não preciso de um homem. No momento em que uma mulher solta essa frase, ligue o sinal de alerta, viu, querido? Essa frase, eu não preciso de um homem, não é só uma opinião jogada ao vento. Ela revela uma forma de enxergar o mundo. E essa mentalidade, quando presente, torna qualquer relacionamento uma luta constante de ego, de poder e desvalorização. Esse é o tipo de mulher que enxerga os homens como acessórios descartáveis, não como parceiros de valor. E isso é extremamente perigoso para qualquer homem que busca respeito, reconhecimento e um relacionamento de verdade. Então vamos deixar algo bem claro aqui, certo? Não há nenhum problema em uma mulher ser independente, ok? Pelo contrário,
Um homem de valor admira uma mulher que é firme, que é segura e capaz de se sustentar sozinha. A diferença está no tom e na intenção. Uma coisa é ser independente, meu filho. Outra coisa bem diferente é querer provar o tempo todo que homem nenhum tem serventia. A mulher que vive repetindo que não precisa de um homem, geralmente está tentando convencer a si mesma ou ao mundo de algo. Tanto, talvez ela tenha sido machucada, talvez tenha sido influenciada por essa cultura moderna que glorifica a rejeição dos homens como forma de empoderamento feminino, mas independentemente da origem desse pensamento, a consequência é sempre a mesma. Ela não respeita a presença masculina. E sem respeito, não existe relacionamento saudável. Na prática, sabe como isso se manifesta? O cara começa a namorar uma mulher assim, e no início parece tudo tranquilo, tudo de boa, tudo na paz. Ela diz que é feliz sozinha, que se basta, e ele encara isso como força. Mas com o tempo, ele começa a perceber pequenos detalhes. Ela raramente valoriza as atitudes dele, questiona tudo o que ele decide, não porque discorda, mas só para mostrar que ela não depende dele para nada. Ignora os esforços dele para liderar, prover ou cuidar. E toda vez que ele tenta assumir o seu papel como homem, ela sempre dá um jeito de lembrar que ela não precisa dele. Então, aos poucos, ele vai entendendo que não está em um relacionamento, ele está numa disputa, que está num ringue, tentando provar o seu valor a alguém que já decidiu que homens não agregam em nada. E isso, meu amigo, é uma batalha perdida, porque uma mulher que acredita que os homens são irrelevantes nunca vai conseguir apreciar de verdade o que um bom homem oferece. Ela sempre vai manter um pé fora do relacionamento, pronta para sair a qualquer momento, convencida de que se vira sozinha. Mas você, como homem de valor, precisa entender o seguinte: não tente convencer uma mulher a te respeitar. Não insista em mostrar o seu valor a quem se recusa a enxergar. Se ela não consegue reconhecer o que você representa, a melhor atitude é muito simples. Vire as costas e vá embora, meu amigo. Porque uma mulher que valoriza os homens de verdade não precisa repetir isso em voz alta o tempo inteiro. Ela demonstra com atitudes, com parceria e com reconhecimento. Número 2. Meu ex era tóxico. Quando você ouve isso de uma mulher, o seu primeiro impulso pode ser ficar do lado dela, sentir pena ou até tentar ser o salvador que vai mostrar o que é o homem de verdade. Mas antes de assumir esse papel, respira fundo, pensa com calma. Essa frase nem sempre significa o que parece. Sim, existem ex-parceiros realmente abusivos, homens que fizeram estragos emocionais em uma mulher e mulheres que foram, de fato, vítimas de relacionamentos traumáticos. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? Mas aqui está o ponto-chave. Quando uma mulher vive culpando o ex por absolutamente tudo, sem nunca mencionar seus próprios erros ou escolhas ruins, isso é um sinal vermelho gigante. Porque uma mulher que se recusa a enxergar sua responsabilidade no que viveu tem uma forte tendência a repetir os mesmos ciclos. E adivinha com quem? Com você, com você mesmo. Pensa comigo, se todo o ex dela era um manipulador, narcisista ou abusador, isso levanta duas hipóteses. Ou ela tem um histórico péssimo de escolhas e nunca aprendeu com elas, ou ela está reescrevendo a história para evitar encarar os seus próprios erros. E aí vem a pergunta fatal. Se ela nunca teve culpa de nada nos relacionamentos anteriores, o que você acha que vai acontecer quando surgir o primeiro problema entre vocês? Ela vai apontar o dedo para você e dizer que você é o novo tóxico da história. Vamos imaginar uma situação real. Um cara começa a sair com uma mulher que vive falando mal do ex. No início, ele compra a ideia, se mostra carinhoso, compreensivo, promete que vai tratá-la como ela realmente merece. Mas com o tempo, ele nota que algo estranho. Quando surge qualquer desentendimento, ela nunca assume que pode ter exagerado.
Se ele tenta conversar sobre algo que o incomodou, ela inverte a situação e se faz de vítima. E o pior, ela começa a usar o ex como escudo. Se ele impõe um limite, ela rebate com: nossa, meu ex também era controlador. Exatamente assim. Se ele cobra respeito ou responsabilidade, ela responde: você está me lembrando dele agora? E sem perceber, esse cara começa a andar em ovos, com medo de ser rotulado como o próximo monstro na narrativa dela. E é assim que um homem acaba se anulando em nome de uma história que nem é dele. Porque quando uma mulher não reconhece os próprios erros, ela os leva para cada novo relacionamento. E repete o mesmo script. Ela é a vítima e o cara atual vira o vilão da vez. Agora prestem bastante atenção. Uma mulher de valor com maturidade emocional vai falar do passado com equilíbrio. Ela vai dizer: olha, tivemos problemas, aprendi com isso e hoje eu sei o que eu quero construir. Algo totalmente diferente. Esse é o tipo de mulher que cresce com os tombos, que assume sim a responsabilidade dentro do relacionamento, que rompe padrões, mas aquela que transforma todo o ex em vilão está apenas esperando mais um cara para jogar na fogueira. E se você não for esperto, vai ser o próximo personagem na história dela. E adivinha, você não vai sair como o herói. Número 3, quero um homem que consiga lidar comigo. À primeira vista, essa frase pode até parecer charmosa, como se ela estivesse te lançando um desafio divertido, uma provocação leve, mas na prática não é elogio, é alerta. Quando uma mulher solta isso, o que ela está realmente dizendo é: não estou disposta a melhorar. Quem quiser ficar comigo vai ter que aguentar meus picos de comportamento, minhas instabilidades emocionais e minhas crises sem questionar. Ou seja, ela não está procurando um parceiro com maturidade e com firmeza. Pelo contrário, ela está procurando um homem que tolere os seus excessos e não exija responsabilidade emocional. E aí para e pensa. Porque você, como homem, deveria entrar num relacionamento onde a sua função principal é lidar com ela. Relacionamento não é teste de resistência, não é circuito de guerra emocional onde você precisa provar todos os dias que é forte o suficiente para suportar o caos dela. Um homem de valor não vive lidando com mulher. Ele vive construindo com ela. Ele deseja paz, parceria e uma conexão onde os dois cresçam juntos. Então, quando ela diz que quer alguém que aguente o tranco, o que está de fato revelando é que não traz estabilidade, muito menos harmonia. Essa mentalidade transforma o relacionamento numa disputa silenciosa. Não há colaboração, não há equilíbrio, tudo vira um jogo de poder. E sabe qual é o problema mais perigoso dessa lógica? Quanto mais você aguenta, mais ela te testa. Quanto mais você suporta, menos ela te respeita. E ela começa a jogar situações, provocações, conflitos, só para ver se você continua ali. E se você fica achando que está mostrando força, ela interpreta como fraqueza, porque na cabecinha linda dela, você não está se impondo, você está se submetendo. Agora, inverte o cenário. Se um homem dissesse para uma mulher: quero uma mulher que consiga lidar comigo. Sabe como isso soaria? Como um cara instável, difícil de conviver, emocionalmente desorganizado. Ela sairia correndo sem pensar duas vezes. Mas quando mulheres dizem isso, esperam que o homem engula e aceite. A verdade é uma só: ninguém deve tolerar alguém que já chega com aviso de que será difícil de lidar. Uma mulher que respeita os homens, que tem maturidade e também tem visão de parceria, não vê o relacionamento como um teste de paciência. Ela enxerga como um espaço seguro onde os dois constroem juntos
com confiança, com muita leveza e responsabilidade emocional. Ela não joga o caos para testar se você fica. Pelo contrário, ela busca cultivar a paz ao seu lado. Por isso, entenda de uma vez por todas, quando ela diz: quero um homem que consiga lidar comigo, o que realmente está dizendo é: eu vou te dar muito trabalho e eu espero que você aguente. Mas você não está aqui para carregar a farda emocional de absolutamente ninguém, viu? Homem de valor não entra em relação para ser provado, ele entra para ser respeitado. Então, se ela se enxerga como um desafio constante, você não precisa aceitar esse jogo. A mulher certa vai te reconhecer como parceiro e não como competidor. Ela vai caminhar ao seu lado, não contra você. E principalmente, ela não vai precisar ser lidada, vai ser vivida. Número 4, você está inseguro por pensar isso? Essa é uma das armas mais sutis e mais perigosas que algumas mulheres usam para desviar qualquer responsabilidade. Quando ela te solta essa pergunta com tom de desprezo ou sarcasmo, o que está tentando fazer não é entender o que você sente, mas calar você. Sim, essa frase parece inofensiva à primeira vista, mas ela carrega um propósito: fazer você se questionar, duvidar do que sente e te colocar na defensiva, como se só de ter trazido algo à tona você já estivesse errado. E isso é manipulação emocional e das mais silenciosas. Veja bem, existem mulheres que, quando não querem ser responsabilizadas por alguma atitude ou comportamento, atacam não o argumento, mas a sua confiança. Você menciona um limite? Ela ironiza. Aponta algo que te incomodou? Ela rebate com: nossa, que insegurança sua. E nesse momento a conversa real morre, porque em vez de discutir o que realmente importa, você está ocupado se defendendo de um rótulo que ela te colocou. Homens de valor entendem o seguinte: ter padrões não é ser inseguro. Exigir respeito não é ser sensível demais. Estabelecer limites é sinal de autoestima e não de fraqueza. Mas quando a mulher tenta virar o jogo e pintar você como frágil ou paranoico toda vez que você tenta conversar sobre algo sério, isso é um sinal muito claro de desvio emocional. Ela está evitando o assunto real porque, no fundo, não quer mudar. Simples assim. E se conseguir te fazer duvidar de si mesmo, ela vence o jogo sem precisar se responsabilizar por absolutamente nada. E sabe qual é o mais triste? Muitos homens caem nisso. Começam a se perguntar: será que eu estou mesmo exagerando? Talvez fosse melhor eu realmente ficar calado. Vai parecer que eu estou pegando no pé. E aí, aos poucos, eles vão se calando, param de se expressar, abrem mão dos próprios limites, pisam em ovos, tudo isso, só para não serem chamados de inseguros. Mas vamos ser diretos aqui. Isso não é força emocional da parte dela, é jogo sujo. Uma mulher que te respeita de verdade não desqualifica seus sentimentos. Ela não te desliga no meio de uma conversa com ironia. Ela escuta, considera, conversa com maturidade e busca entender, mesmo que não concorde, logo de cara. Mas se há o menor sinal de desconforto seu, ela parte para o ataque com frases como: você está inseguro? Você está exagerando? Isso é coisa da sua cabeça? Então entenda bem, ela não está tentando resolver nada, ela só quer te calar. E um homem de valor não negocia a sua voz. Ele não permite que truques emocionais desmontem seus princípios. Ele mantém sua firmeza, se comunica com clareza e, principalmente, não se curva diante da manipulação disfarçada de provocação. Então, se toda vez que você tenta conversar com ela distorce o foco e te faz se sentir culpado por ter sentimentos, é porque ela não quer parceria, ela quer controle. E com esse tipo de mulher você não constrói absolutamente nada. O que você deve fazer? Se retirar com dignidade e com a sua voz intacta. Número 5, vários homens me querem. Quando uma mulher solta essa frase, não se engane, isso não é apenas um comentário inocente, é um teste. Ela está te observando, quer ver se você vai morder a isca. Vai demonstrar ciúmes?
Vai tentar se provar melhor do que os outros caras? Ou vai manter a postura firme e mostrar que não está aqui para disputar por atenção como um garoto inseguro? Porque aqui está a verdade. Uma mulher que te respeita de verdade não precisa esfregar na sua cara que outros homens estão interessados nela. Ela sabe o próprio valor e não usa esse tipo de provocação para medir o seu. Quando uma mulher diz algo como: os caras vivem dando em cima de mim, todo mundo quer ficar comigo, ela pode estar agindo por dois motivos. Primeiro, busca por validação constante. Ela não se satisfaz com a atenção de um só homem, mesmo que esse homem a trate bem. Então ela precisa do olhar de muitos, da aprovação coletiva, da sensação de ser desejada por todos. E esse tipo de carência, meu amigo, nunca será saciada, porque ela valoriza mais ser desejada do que ser ou de estar conectada de verdade. Segundo motivo, ela está testando sua reação. Ela quer ver se consegue te desestabilizar, se consegue te deixar inseguro, se você vai cair na armadilha de competir por ela, se você morde a isca, tenta se destacar dos outros ou começa a se justificar. Então ela vence. Ela agora sabe que tem controle emocional sobre você. Mas um homem de valor, o que ele faz? Ele não entra nesse jogo. Ele não se abala com insinuações de que há outros por perto. Não se rebaixa para entrar em uma competição que nunca deveria existir. E sabe por quê? Porque ele entende que estar com ela é um privilégio, não uma disputa. Agora imagine a cena. Você está conhecendo aí uma mulher, a conversa flui, o clima é bom e do nada ela solta algo como: os caras vivem me chamando para sair, sabia? Um homem maturo vai cair direitinho, perguntar quem são, tentar se mostrar melhor ou até entrar num jogo de bajulação para se garantir. Mas um homem seguro, ele sorri e talvez diga: tomara que eles consigam te acompanhar então. Ou simplesmente: legal, boa sorte para eles. Sem nervosismo, sem provocação e sem competição. E com isso, ele passa a mensagem que mais importa. Eu não preciso me provar, você que precisa mostrar se vale meu tempo. Porque o que uma mulher revela quando tenta provocar ciúmes com esse tipo de frase é algo muito claro, gente. Ela valoriza a atenção acima da lealdade. E uma mulher que se alimenta de olhares e flertes mais do que de respeito e parceria, não é alguém com quem se constrói uma vida. A mulher certa não vai te fazer sentir como uma opção. Ela vai te tratar como prioridade. Vai deixar claro com ações e com postura que você é o único que importa. Então, quando uma mulher tenta provocar ciúmes para ver se você dança conforme a música, não joga o jogo dela, dê um passo para trás, deixe os outros homens que a querem tentarem, porque o homem de valor não disputa, ele escolhe. E mais importante ainda, ele sabe se retirar quando percebe que está sendo testado em vez de ser respeitado. Uma outra frase que as mulheres costumam falar aí é: homens de verdade fazem isso. Sempre que uma mulher solta essa frase, homens de verdade fazem isso, é hora de parar e refletir. Quem foi que nomeou ela como autoridade sobre o que é ou o que não é homem de verdade? Porque na maioria das vezes isso não tem nada a ver com masculinidade autêntica. Tem a ver com pressão emocional disfarçada de opinião. Essa frase é usada como uma ferramenta para te envergonhar e empurrar você a fazer o que ela quer. Ela não está te elogiando, nem está tentando te motivar. Ela está tentando te manipular, isso sim. Quando uma mulher começa a ditar com firmeza o que um homem de verdade deveria fazer, o que ela realmente está fazendo é tentando te colocar em uma caixinha. Uma caixa onde você precisa abrir mão dos seus limites, dos seus valores e às vezes até do seu respeito próprio, só para provar que é homem suficiente. Mas aqui vai a verdade que muitos evitam dizer. Um homem de verdade não se define pela aprovação de ninguém, muito menos de alguém que nem sequer compreende o que é ser homem. E é aí que muitos caem.
Porque desde cedo foram ensinados que precisam se provar, que o seu valor depende de quão bem conseguem agradar. Então vivem pulando cercas, engolindo sapos e fazendo concessões que os diminuem. Tudo para não ouvirem: você não é homem de verdade. Mas deixa eu te lembrar, se uma mulher precisa te lembrar de ser homem, é porque ela já não te respeita, entende? Um homem de valor não precisa se justificar, ele não implora por reconhecimento, ele não abaixa a cabeça diante de chantagem emocional, ele sabe quem ele é, ele não permite que ninguém o manipule com frases prontas. Agora repare uma coisa, essa frase "homens de verdade fazem isso" nunca vem acompanhada de algo que beneficie o homem. Você nunca vai ouvir "homens de verdade cuidam da própria saúde emocional". Entende? Homens de verdade seguem seus propósitos. É sempre algo do tipo: homens de verdade pagam tudo. Homens de verdade aguentam mulher forte. Ou seja, faça o que me convém, ou você não é homem. E quando você entra nesse jogo de se provar achando que vai ganhar o respeito dela, você só se afasta ainda mais, porque respeito não é conquistado com submissão, é mantido com postura. Homens de verdade não são definidos por mulheres com agendas pessoais, são definidos por seu caráter, sua clareza, sua força emocional e sua independência. E sabe o que um homem de verdade faz quando ouve essa frase sendo usada como arma? Ele não discute, não se explica e muito menos tenta se justificar. Ele apenas dá as costas, porque ele sabe, no momento em que você começa a se explicar para provar sua masculinidade, você já perdeu. Número 7, se você não fizer isso, eu arrumo outro que faça. No momento em que uma mulher diz: se você não fizer isso, eu encontro alguém que faça, ela não está apenas expressando uma preferência, ela está revelando sua verdadeira mentalidade. Essa frase é um tipo de manipulação bem direta, eu diria, viu? Usada para testar o seu limite e medir até onde você está disposto a ir para agradá-la. E o mais preocupante é que muitos homens, ao ouvirem isso, se desesperam, se curvam e passam a agir como se estivessem prestes a perder algo precioso. Mas pare e pense, por que você deveria manter ao seu lado alguém que claramente te vê como substituível? Quando um relacionamento começa a ser pautado por ameaças, ele deixa de ser uma parceria e se torna uma negociação fria, onde o amor e o respeito dão lugar ao medo de ser trocado. Um homem de valor não se permite ser guiado por ultimatos. Ele sabe que quem realmente o respeita jamais tentaria manipulá-lo com chantagens emocionais. Se uma mulher precisa lançar esse tipo de frase para conseguir o que ela quer, é porque ela não está interessada realmente em construir algo sólido. Ela quer controle, não quer conexão. E se você cede a essa pressão, ela aprende que pode usar esse mesmo recurso sempre que quiser algo de você. Hoje é um pedido disfarçado de teste. Amanhã é um controle total sobre o relacionamento. E quando você se der conta, terá perdido o controle da própria vida, tentando manter alguém que já está com o pé fora da porta. Porque a verdade é muito simples. Se ela está disposta a te substituir por algo trivial, é porque nunca te valorizou de verdade. Mulheres assim não são leais a você, são leais ao que você oferece. E quando a fonte seca, ela procura outra. Então, da próxima vez que ouvir essa frase, não entre em pânico, não discuta, não tente provar nada. Apenas olhe nos olhos dela e diga com bastante firmeza: se é isso que você quer, vá em frente, minha querida. Esse é o verdadeiro poder. A capacidade de ir embora é o que diferencia um homem comum de um homem que conhece o seu valor. Porque o homem que se permite ser manipulado já perdeu antes mesmo da conversa começar. E você não precisa aceitar isso, tá? Se ela usa ameaças para testar você, é porque já cogita substituí-lo. E se já cogita isso, não há amor real, só egoísmo disfarçado de exigência. Agora me diz uma coisa, você já viveu algo assim? Já esteve com alguém que tentou te controlar, jogando esse tipo de frase na mesa?
Escreve aqui abaixo nos comentários, eu vou ler e vou responder os que eu puder, tá bom? E se você quer aprofundar a sua mentalidade, dominar o seu valor como homem e aprender como atrair mulheres que realmente te respeitam, acesse agora mesmo o meu guia Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Como eu falei anteriormente, o link está no primeiro comentário fixado. E não se esqueça, hein? Torne-se membro aqui do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos que vão elevar sua confiança, visão e resultados. Fique firme, mantenha o foco e nunca negocie o seu valor. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.